Oi, Nelma. Oi, tudo bem? Tá bem, você? Bem, você tá me vendo? Não. Deixa eu... Ai, ai, cadê eu, meu Deus? Achei eu aqui. Você tá se vendo? E aí, tá E bom? aí? Eu tô bem, e você? Toda descabelada. Foi Ai, bom ai. esse descanso aí? Tivemos aqui 15 dias, né, de descanso. Pois é. E aí, como foi lá o evento? Pelo que eu vi, foi maravilhoso, viu? Foi bom, foi muito bom. Muito bom mesmo. Amém, amém. É uma bênção. E aí, preparado? Hoje nossa penúltima aula. Pois é, né? Passou rápido, né? Passou rápido. Oi, Lorena, boa noite. Oi, oi, boa noite, tudo bem? Bem, Oi, tudo bem, Lorena? Tudo Olha, bem, tá de você? cabelo arrumado. Acabei de falar a Lá palavra, eu vem. tô toda descabelada. Tá bonita. preço, tá arrumadinho, nem dá pra ver que tá Obrigada. casada, não. Olha, tá linda. O cabelo dela cresceu, né? Aham. Cresceu. Cresceu muito. E aí, como estamos, Lorena? Bem, bem, Bem? Ah, cadê a Zeni vai bem. entrar? Ela botou um joinha lá no grupo, não botou? Eu Hum, acho que foi. Não, eu não hum, reparei. Pois. hum. Deve estar chegando. Hoje vocês precisam. Oh, isso é ela. É ela. Vão precisar entrar no modo fora da caixa. Ih, Fora da caixa. Nós vamos falar de transicionar os níveis. Vocês lembram dos 5 níveis? Deixa eu pegar meu caderno aqui, que meu caderno ficou para trás aqui. Hoje vai ter prova, valendo nota. Eu vou relembrar dos níveis para a gente poder acompanhar esse transicionar, né? Hoje vai Aham. ser sobre transicionar os níveis. Vocês lembram que os níveis. Onde fica? Peraí. É, os níveis eram de consciência financeira, né? Oi, Uhum. Deuseni, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Joia. E você, pronta para começar? Quase pronto. Eu só tô analisando, me colocando aqui na mesa. Então, os níveis são níveis de consciência. Eram 5 níveis: negação, sobrevivência, Vência, aham, que meu. reparação, despertar e integrar. Então, são 5 níveis. O que que nós vamos ver hoje? Como transicionar desses níveis, do 1 para o 2, do 2 para o 3, até chegar no quinto nível. Lembra que eu também falei assim que nós temos, eu acho que foi até a Nelma que falou que se viu um pouquinho de cada, que nós temos um Uhum. pouco de cada. Tem um pouco de nós que está na sobrevivência, um pouco está na negação, um pouco na reparação. Então, assim, o que que nós vamos ver? Vamos começar desde o primeiro estágio, que é o quê? A negação passar para sobrevivência. Aí da sobrevivência para reparação. Aí talvez você pense assim, mas Lara, eu acho que eu não estou mais na sobrevivência. Ótimo. Mas o que que a gente precisa ir analisando enquanto eu for entregando esse conteúdo? Será que não existe nenhuma porção sua que possa estar na negação, na sobrevivência ou na reparação? Essas porções nossas precisam ser resgatadas. Ah, Lara, olha, eu me identifiquei mais no despertar, que é o quarto estágio.
Mas será que não tem nenhuma porção sua? Uma porção do que lá? Uma porção da sua consciência que está lá na negação? A gente vai ver uns exemplos de como que pode estar lá na negação ou estar na sobrevivência, e eu preciso trazer essa porção minha para vir evoluindo nesses níveis. Então, eu quero que vocês escutem esse conteúdo com essa noção. Combinado? Combinado. Então, deixa eu já compartilhar. Hoje eu não esqueci de pôr para gravar. Não aparece um botão. Vocês estão vendo? Abriu para vocês? Sim, abriu. Então tá, hoje é o 7º encontro. Qual que é o título desse conteúdo? Como transicionar os níveis de consciência emocional financeira. Será que existe uma chave para transicionar de um nível para outro? A transição inteira tem uma jornada, que é sair do medo de desejar para a liberdade de criar. Então, lembra que a gente falou muito na aula que a gente tem muitas vezes a gente tem vergonha de admitir que precisa de dinheiro, porque tem uma consciência de que dinheiro é sujo, que isso, que aquilo outro. Então, a gente tem que. A questão aqui do transicionar é a chegar no admitir que eu desejo esse dinheiro para ter a liberdade de criar. Nós vamos entender mais sobre esse criar. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Primeiro estágio, negação. Segundo estágio, sobrevivência. O que era o estágio da negação? Vamos relembrar. A pessoa não sabe exatamente quando ela ganha, ela nega olhar para essa realidade. É aquela que não sabe, que fala que não liga para dinheiro, quem sabe dessa parte financeira e quem cuida disso é meu marido, é o gerente financeiro da minha. A pessoa nega, ela não quer olhar para o dinheiro. Esse é o primeiro estágio. Então, a gente vai andar do primeiro estágio para o segundo estágio, que é o estágio da sobrevivência. Sobrevivência é aquela fase que ganhar dinheiro é muito difícil, eu só consigo para pagar os boletos. Então, aqui para transicionar, o dinheiro precisa deixar de ser um tabu. Então, para eu sair do estágio da negação, o dinheiro precisa deixar de ser um tabu. Porque enquanto estou na negação, o dinheiro nesse primeiro nível é visto como indigno, superficial e moralmente perigoso. A fala é normalmente no diminutivo. Então, eu estou nesse estágio, onde o dinheiro, eu vou ganhar um dinheirinho, eu tenho uma empresinha, meu marido é dono de um negocinho. Por quê? Porque eu nego olhar para esse dinheiro que é indigno, que é perigoso. Então, eu não admito que eu quero. Por quê? Porque ele é indigno, sujo. O que fazer para sair dessa negação para o estágio de sobrevivência, que é o segundo nível, um nível um pouquinho acima dessa negação, onde eu pelo menos entendo que o dinheiro para sobreviver eu preciso. Então, o que eu preciso fazer para transicionar para esse segundo estágio? Identificar a parte que está relacionada a dinheiro, que ainda é um tabu. Esse é o momento de nomear o dinheiro. Sair da inconsciência moral para a consciência da necessidade. O que é isso? Da inconsciência moral. Quem está na negação está naquela fase de que entende que dinheiro é sujo, que dinheiro é perigoso, eu nem vou olhar para isso, porque eu nem devo desejar, porque isso é uma coisa que ninguém deve querer, porque a pessoa que quer dinheiro é uma pessoa ruim. Isso é uma inconsciência moral. Eu preciso tomar consciência, pelo menos, de que o dinheiro é necessário. E ter coragem de olhar para esse dinheiro. A pessoa, quando ela consegue transicionar para essa fase, ela começa a dizer, eu também preciso de dinheiro. Ela começa a querer admitir que precisa de dinheiro. Sinal de avanço, de que ela está caminhando para esse segundo estágio. Deixa de ver o dinheiro como um inimigo externo e passa a ser algo da minha responsabilidade e não algo que eu evito.
eu sei que parece até um pouco filosófico, por isso que eu falei assim para vocês, vamos abrir a mente para entrar no modo fora da caixa. Por quê? Porque isso aqui tudo é muito abstrato. Eu quero que vocês não comecem, eu espero que vocês já tenham aprendido a olhar para o dinheiro, entendendo que tudo é dentro, identificando as suas falas, os seus pensamentos, seus sentimentos. Então, para sair da negação, eu preciso olhar para o dinheiro, eu preciso aceitar que dinheiro é um assunto que precisa ser conversado sobre. Eu preciso parar de falar no diminutivo. Eu preciso admitir que eu preciso desse dinheiro, ao menos para sobreviver, e não algo que eu não quero nem ver, porque minha consciência acha que isso é imoral, sujo, indigno. Exemplo disso. A mulher que não trabalha fora e tem vergonha de pedir e falar sobre dinheiro. Isso é muito comum em casamento. Quando a mulher ganha menos ou a mulher trabalha só em casa, provavelmente ela é aquela que trabalha mais. E aí ela não quer falar do dinheiro, ela não quer pedir, ela tem vergonha. Ah, não sei, sabe? Eu fico tão. Meu marido que faz dinheiro. Isso é um lugar infantil, um lugar de inocência. Eu preciso admitir, eu preciso do dinheiro. Então, Lara, não estou nesse estágio, mas será que não tem nenhuma parcela sua que não consegue falar sobre isso, que não consegue olhar sobre isso? Ou será que você não consegue falar sobre isso especificamente com seu marido e aí essa parcela sua está em negação? O que eu faço para transicionar? Eu preciso falar e admitir que eu preciso do dinheiro. Eu tenho que parar de olhar que ele é um dinheiro sujo. Gente, até aqui tudo bem? Estão me acompanhando? Alguma dúvida, perguntas? Tudo ok. Então vamos lá. Agora, segundo estágio, sobrevivência. Terceiro estágio, reparação. Qual que é o estágio da sobrevivência? É aquele que o dinheiro, não sei se vocês lembram, que o dinheiro vem só com muito esforço, que entende que prazer é irresponsável, que o dinheiro só vem via sofrimento. Isso aqui é só para a gente lembrar. Só serve para pagar os boletos e vem assim, ó. Não sei nem como que eu consigo chegar no fim do mês. Para relembrar. E qual que é o estágio da reparação? Reparação é aquele estágio onde existe um desequilíbrio. A pessoa dá mais do que recebe. Ela faz todos os plantões, todas as horas extras, ela faz por todo mundo, ela faz pelo chefe e não recebe de forma proporcional. Então, tá. Então, nós temos que sair da sobrevivência para a reparação. A pessoa precisa entender que o esforço já não basta. A pessoa se dá conta de que está trabalhando além da conta e que o retorno não está proporcional à entrega e vai ter que se posicionar quanto a isso. A pessoa que quer sair desse estágio de sobrevivência, ela vai ter que se posicionar quanto a cobrar de acordo com aquilo que ela entrega. Aqui tem a fidelidade ao antigo, ao aprendido, a esse padrão de servir sem receber. E o desejo de reciprocidade da vida adulta. A pessoa que está no estágio de sobrevivência, ela precisa admitir que ela quer algo recíproco. Porque ela só dá, entrega e não recebe de acordo. Então, ela precisa admitir que existe um desejo de reciprocidade. Isso é coisa de adulto. Nessa transição, a pessoa está lidando com a criança dentro dela que foi formatada nesse modelo de dar sem receber. Agora, existe um adulto percebendo que isso é disfuncional. Essa pessoa precisa entender, eu tenho desejo de reciprocidade, sim, isso não está errado, não é um defeito meu. Ela entende que o amor não se prova com exaustão, com sacrifício. A pessoa entende que não dá mais. A pessoa, nesse estágio, ela está na sobrevivência, ela tem que falar, não dá mais. Não dá mais, eu não suporto mais, eu não vou ficar entregando até a exaustão e não receber de volta. Eu preciso receber de volta. E desejar receber de volta é algo adulto e não tem nenhum defeito comigo. Por que ela precisa entender que não há defeito com ela? Porque ela aprendeu lá na infância que amor é só dar sem ter em troca. Dar até o sacrifício, dar pela exaustão.
Então, para eu sair desse segundo estágio, eu preciso entender isso. O que fazer também? Eu preciso entender aquilo na minha consciência. O que fazer? Rever o valor da sua prestação de serviço ou falar com o seu chefe. Você vai precisar se posicionar. Vai exigir um posicionamento, pois agora estamos falando de sustentar uma identidade. Qual identidade? Aquela que é adulta, que se responsabiliza, que quer um retorno proporcional, e eu sustento esse meu desejo de ter reciprocidade e dinheiro. Meninas, vocês estão aí? Sim. Estamos sim, com certeza. Fiquem com as câmeras ligadas, se puderem. Que parece que eu estou falando sozinha, que vocês não estão entendendo nada. Então, e aqui, olha, quem entende que existe uma parcela minha na sobrevivência, eu vou ter que sustentar essa identidade, me posicionar e cobrar. Ou se eu tenho um chefe, eu vou ter que pedir uma revisão do meu salário. Estão escutando o meu filho na cozinha? Vai exigir um posicionamento. Sinal de avanço, sinal que eu estou fazendo essa travessia do segundo estágio para o terceiro. Quando a pessoa sente raiva, raiva da desigualdade, da sobrecarga, da falta de retorno. Essa raiva é a tal energia de retificação. Eu quero que seja retificado, corrigido. É a força que move desse servilismo para que ela foi condicionada. É a força que move desse padrão aprendido para um movimento de reciprocidade e dignidade. Onde ela percebe que está avançando? Quando ela começa a dizer não. Com consciência, cobrar o justo. Quem não sabe dizer não, não sabe dizer nada. Então, sinal de que eu estou saindo do estágio da sobrevivência, eu me posiciono, eu sei dizer não e eu reivindico o que é justo. Terceiro estágio, da reparação. Para o estágio do despertar. Vamos lembrar o que é o estágio da reparação. A pessoa percebe que o dinheiro a revela. Lembra que eu falei assim, quando a pessoa sozinha começa a perceber as falas dela, percebe a herança, nossa, eu estou sendo fiel à minha mãe, ela sozinha começa a cair as fichas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou ler uma coisa. Peraí, gente. Aqui, ó, esse aqui tá errado. O estágio da reparação é aquele estágio que a pessoa busca ser reconhecida pelo trabalho. Que ela não se sentiu vista, valorizada, com senso de merecimento, com valor pelos pais. Então, ela usa o trabalho para se dar esse valor. E o quarto estágio que é esse, que ela percebe a herança herdada, as falas aprendidas, ela desperta sozinha. Esse é o quarto estágio. Ela começa a ouvir o eco da voz herdada. Primeiro o dever, depois o prazer. Ela reconhece as suas falas. Ela reconhece dentro dela, dinheiro não dá em árvore, mulher que só pensa em dinheiro é interesseira. Ela começa a perceber tudo que ela herdou. Ela começa a despertar sozinha. Esse é o estágio de despertar. E o que eu preciso fazer para sair do estágio da reparação, é onde eu uso o trabalho para que eu tenha valor, para ir para esse estágio onde eu começo a despertar e perceber as vozes, perceber o que eu tenho dificuldade de cobrar, perceber que tem um amigo que está me devendo e eu preciso ir lá falar com ele. Como que eu faço? Nesse momento, a mulher precisa conciliar o próprio corpo com a alma, inclusive para sentir o próprio cansaço. Ela precisa reconciliar
corpo e alma, onde ela consiga entender o seu próprio cansaço. Sinal de avanço, quando ela devolve que não é dela. Ela honra quem sobreviveu, mas escolhe viver. Aqui nós vivemos um estágio de muita fidelidade. E aí eu preciso olhar para todas as mulheres do meu clã que viveram sobrevivência e deixar com elas o que é delas e escolher viver, escolher despertar. Alguma dúvida? Vamos para o quarto estágio, para o estágio de integrar. Integrar, a pessoa integrou a dualidade entre espiritualidade e materialidade. O que é isso, Lara? O integrar é quando eu integro corpo, alma e espírito. O dinheiro flui com o que eu sou. Eu entendo que o dinheiro é um espelho exato daquilo. É uma energia entre dar e receber. Essa energia sustenta o próprio valor. Esse é o estágio do integrar que nós vimos na aula passada. Então, o que eu preciso fazer para sair desse despertar, onde eu percebi todo o meu cansaço, onde eu percebi a voz herdada, onde eu percebi a minha fidelidade ao meu sistema familiar. Eu sozinha estou percebendo as minhas falas, eu estou percebendo as minhas dificuldades de posicionar, de dizer não, de cobrar. Eu sozinha estou percebendo, entendendo, eu preciso mudar. Ela decidiu mudar. O que eu preciso fazer quando eu desperto para que eu integre espírito e alma e corpo? Por que eu preciso integrar? Para que eu pegue essa energia, essa espiritualidade e materialize em prosperidade. O que eu preciso fazer? A chave é a coerência interna. Eu preciso alinhar dentro de mim os meus sentimentos com aquilo que eu estou entendendo. Eu preciso ter um olhar ancestral, olhar para as minhas antepassadas. Agora, esse aqui, gente, é um pacotão. Eu preciso estar com tudo alinhado. Eu preciso entender que as minhas ancestrais existiram e sobreviveram, mas eu posso fazer diferente. Eu preciso dar um lugar de pertencimento para aquelas que vieram antes de mim, mas eu posso honrar, mas eu posso fazer diferente. Envolve curar a culpa do prazer, curar o medo de se expor, curar a crença de que crescimento gera solidão e medo de perder o pertencimento. Por que solidão? Ah, mas vai que todo mundo me deixa. Tente não se... Um teste para eu saber se eu estou conseguindo alinhar tudo isso. Se eu estou conseguindo sustentar essa nova identidade que está disposta a prosperar e não se importar com o olhar do outro, se importar com aqueles que não prosperaram, a não se importar com o julgamento. Teste. Se sustente olhando nos olhos da outra pessoa. Se sustente dizendo somente obrigada. Hoje a Lorena fez isso. Somente obrigada quando receber um elogio. Eu começo a integrar, a alinhar todas as minhas partes. Meus antepassados, o meu desejo, o meu querer, as vozes, eu começo a alinhar tudo isso para aquilo que eu quero, para sustentar essa nova identidade inteira, íntegra. A mentalidade de quem está nesse estágio, como deve ser? Passa do controle de contenção de um corpo rígido, expressando essa nova identidade, que é uma identidade segura, permitindo que o fluxo do dinheiro exista. E eu pare de pedir autorização para existir. Eu simplesmente sou com tudo que eu quero, com tudo que eu recebi, mas agora eu vou seguir para aquilo que eu desejo. Vocês se percebem nessa fase o alinhamento que é necessário? Olha só, aqui você sai do medo de transicionar para a alegria de criar. Criar o quê? Criar a minha mentalidade, criar o meu desejo, criar a minha maneira de existir. Sai da culpa de receber para a gratidão de circular o fluxo do dinheiro. Sai do controle da rigidez, que é um controle de uma identidade reprimida, para a confiança de quem eu sou e me tornei. Eu saio da voz herdada
dinheiro não dá pé em árvore, mulher que pensa em dinheiro interesseira, para uma voz autêntica que sabe dizer não. Sai da escassez como padrão moral. Só é bom quem rico não vai para o céu, então pobre que é bom. Eu saio desse padrão moral de virtude e entro na abundância como expressão de espiritualidade. E aí, nós vamos fazer um exercício. Hoje eu falei que seria filosófico. Vocês estão enxergando, escutando? Sim. Dúvidas antes de entrar no exercício? Muita coisa. Eu falei sem parar. Vocês sumiram de mim. Na verdade, Lara, para a gente fazer essa transição é só nas terapias, né? Porque assim eu acho assim, a gente tem a consciência, mas parece que a gente não consegue migrar sem assim, não achar o caminho certo. Seria isso mesmo? Aqui a gente toma consciência e para quê? Na hora que acontece no nosso, olha eu falando de dinheirinho. Nós só eu achando que o dinheiro é difícil. Nós só eu lá com a planilha pronta que eu recebi da Fran e até hoje não tive coragem de abrir para colocar os dados. Você começa a se perceber, se conscientizar. Agora eu preciso mudar. Como que eu começo a mudar? A primeira maneira de mudar, a fala. Mas essa maneira profunda como você está falando aí, Nelma, realmente na terapia individual é mais fácil. Aqui é uma Uhum. mudança é um despertar da consciência para que pelo menos pequenos movimentos eu consiga ter de acordo com essa nova consciência, mudar primeiro deles, mudar a fala, Uhum. Entendi. entendeu? Outra coisa que dá para fazer sozinha, me posicionar quanto a cobrar um preço justo da minha prestação de serviço. Ir atrás de quem está devendo e cobrar. Admitir, outro que dá para fazer, admitir que sim, eu preciso do dinheiro. Eu não tenho que ter dinheiro só para pagar boleto e sobreviver. Hoje aconteceu um caso que eu até lembrei assim dessas aulas, né? Por exemplo, a gente trabalha com a limpeza de sofá, tapete, cortina, né? Tem Uhum, tapete que a gente orienta os clientes que ele é tipo assim, dupla face, um tapete que é dupla face, por exemplo. E aí ele pode ser usado de vários lados para a pessoa ter um ganho maior na limpeza, usar mais o tapete para não precisar lavar, porque a gente já pegou o tapete aqui que é dupla face, que o cliente só usou de um lado e quer lavar. E aí a gente vai e percebe que a pessoa nem sabia disso e o outro lado está limpinho. Aí o que a gente faz? Faz o giro dele, tanto é para igual o colchão, né? Que faz o giro para gastar uniforme, sujar o uniforme, porque você vai pisando só no lugarzinho, vai sujando, e aí você lava, você desgasta mais aquele lado sujo, onde está limpo, você não vai jogar tanto produto, não vai esfregar tanto, então o desgaste dele é menor. Aí hoje eu fui entregar um tapete, né? Ele é até 3x3, ele é 9 metros quadrados. E aí o sofá da cliente, ele fica numa parte, aí quando ela usar uns 3 meses, viu que sujou, vira do outro lado para ela sujar ele total, para não precisar lavar ele em menos tempo. E aí eu peguei e falei para ela assim, geralmente, aí ela falou assim, eu falei para ela da próxima vez, né, usar uns 3, 4 meses, na hora que ela vê que tá suja, ela vira que a sujidade vai para baixo do sofá, o que tá limpo debaixo do sofá vem para frente e ela não precisa gastar para lavar ele com menos tempo. E uhum. aí a própria a menina que trabalha de diarista dela, ela falou assim, mas isso é de graça, né? Eu falei assim, não é de graça. Tem a taxa não é a limpeza, mas tem a taxa de visita, porque eu tenho o meu serviço, eu tenho gasolina, eu venho aqui, eu tiro um funcionário do serviço dele para vir me ajudar a tirar o sofá do lugar, colocar, reposicionar ele no lugar certo, tem um custo.
Aí eu fiquei quase assim, aí a Bega falou assim, aí eu peguei e falei pra, aí a dona da casa, né, tava lá, aí eu pensei assim comigo, quase que eu falei, mas não falei nada não, mas dá vontade de falar, foi assim, engraçado, você trabalha aqui terça-feira, que foi hoje, né, ela trabalha, você trabalha terça, você fez a faxina, se sexta-feira sua patroa te pedir para voltar, você não vai cobrar? Ou você vai de graça? Aí, assim, eu acho assim, tem hora que as próprias pessoas, elas acabam se diminuindo, você entendeu? Porque ela quer que a gente não cobra coisa, mas ela também não cobra, ela também cobraria para ir lá Cobrar sexta-feira, por exemplo, e né? se Então, assim, eu posicionar. achei isso muito interessante, porque eu lembrei que fosse outro tempo, eu ia ficar sem graça de falar que tinha taxa de coisa, né, para ir lá. Eu ia ficar assim, e dessa vez eu não fiquei. Eu falei assim, não, tem o custo sim. Tenho, não é um valor, coisa, mas tem a taxa de visita, e eu expliquei por que que tem a taxa de visita. Muito Porque é bem. meu tempo, é a gasolina, é o funcionário que vai, é o lugar que Goiânia não tem estacionamento mais. Às vezes eu tenho que tirar, às vezes é um sofá pesado, um tapete pesado, que duas pessoas faz. Mas eu tenho que levar três. Porque às vezes eu não acho estacionamento. Aí um tem que ficar no carro lá o tempo todo, dois subir. Uhum. Então isso é um custo, né? Mas aí você não lavou só aquele lado e depois explicou para ela que existiam os dois? Não, ele lavou todo. Ela lavou ele todo, né? Porque ela já queria lavar, lavou todo, mas aí quando a instalação eu falei para ela, aí da próxima vez, em vez de você lavar ele, sujar, lavar, você me chama que eu venho, viro ele, que você vai ter um custo, um ganho. E também assim, não vai desgastar o tapete, né? E não tem precisão de lavar. Achei Por que exemplo, para daqui para seis essa meses, se ela for diarista lavar o ter tapete, é comentado, só daqui um ano. pra essa diarista ter comentado que não precisava lavar, achei que você não tivesse lavado lado nenhum. Agora lavou Não, e não, ela ainda achou que tinha que ser de não, graça? ela falou assim, o custo para virar o tapete, né? Para ir lá virar o tapete, mas isso é de graça, né? O custo Ah, de ir lá para entendi. virar o tapete. Ah, você está vendo que aí você já se posicionou, né? Se posicionou É, quanto ao justo, né? Porque é. o estágio da reparação é esse estágio que eu faço demais e não cobro. Uhum, O da sobrevivência é que acha que dinheiro é difícil demais da conta, que qualquer tantinho que entra tem que vir com muito suor. O da reparação é aquele que faz para todo mundo, que não cobra, que tem vergonha de falar preço, fala o preço e já, não, mas você pode parcelar em 15 vezes, sabe? É o que faz demais, é um desequilíbrio. E por que essa pessoa vive nesse estágio? Porque ela está querendo provar o valor dela através do trabalho. Por quê? Porque lá na infância ela não se sentiu valorizada. Então, eu preciso começar a entender que para sair desse estágio, eu tenho que dar um basta nessa situação de achar que para ter reconhecimento, valor, eu tenho que viver em exaustão. Eu tenho que fazer mais do que recebo. Aí você já. Quando você estava na época de não cobrar, se fosse outro tempo você não cobraria, você estava na fase da reparação, de fazer de graça, mas dar mais e receber menos. Hoje, como você se posicionou, você já conseguiu essa porção sua naquele dia, se posicionou, conseguiu sair desse estágio de reparação. Por que que eu faço Verdade. mais? Por que que eu faço mais, além de querer valor? Também porque eu quero ser amado, porque eu entendi lá, aprendi que para ser amado tem que se doar, que tem que fazer tudo para todo mundo. E eu ganho amor é assim, ó, fazendo tudo para todo mundo, ganhando de menos e pedindo pouco. Entendi isso. Pelo menos entendi essa frase. Tenta aplicar na sua vida, tenta olhar para mim, para sua infância, para a infância de vocês. Realmente isso existiu? Aprendi mesmo que eu precisava fazer tudo, ser bem boazinha para ser amada. De alguma forma eu li, de alguma forma no comportamento, na fala, nos pedidos, nas exigências, na punição dos meus pais, eu li que eu tinha que ser muito boa, fazer tudo para todo mundo, fazer além da conta para ser amada. Tenta resgatar isso na memória. Agora talvez você não consiga lembrar, mas anota, na minha infância, eu entendi, eu aprendi que eu precisava fazer demais, pedir pouco para se sentir amada. Tenta identificar isso. Identifiquei. Começa com as conversas internas. Eu abri o novos primeiros.
Eu não preciso fazer mais. O adulto tem desejo de reciprocidade e está tudo bem. Eu não sou uma pessoa ruim, uma menina ruim porque estou querendo ou desejando. Porque Uhum. quem aprendeu não ter valor e fazer tudo para todo mundo, aprendeu também de forma implícita que se eu estou querendo, se eu estou pedindo, se eu estou querendo algo em troca, eu sou ruim. Então, entendi, identifiquei isso na minha história, começa a falar para si, tá tudo bem. O adulto deseja reciprocidade, eu não sou ruim por isso. E o recíproco é dar e receber nas relações e na relação com o dinheiro, entre o que eu entrego e o que eu cobro. Certinho. Entendeu? E esse estágio aqui, da reparação para o despertar. Quando eu estou indo da reparação, desse lugar de que eu preciso fazer tudo para todo mundo, para ir para o despertar, o que eu preciso falar? Eu preciso falar que não quero mais essa exaustão. Eu quero, é admitir o desejo. Eu quero receber, eu estou cansada e eu preciso começar a conciliar esse corpo com a minha alma, porque quem está na reparação está fazendo demais. E eu preciso, o que é alma? Sentimento. O corpo. Eu preciso conciliar o que eu sinto e o meu corpo, eu preciso parar. Porque quem está na reconciliação, fazendo tudo para todo mundo, para ter valor, para se sentir amada, ela não presta atenção no próprio corpo, que está gritando, cansada, exausta e não relaxa. Então, como que eu saio desse lugar? Também, uma forma, eu preciso como fazer as pazes com o meu corpo e sentir o meu próprio cansaço e parar um pouco e olhar para esse corpo. Para quê? Porque eu estou despertando, eu estou vendo que eu preciso ter de volta, eu preciso ter equilíbrio nas relações com o dinheiro, nas relações pessoais, eu preciso receber, eu desejo dinheiro sim, de acordo com a entrega, se, eu quero que seja proporcional. Meu corpo tá, eu tenho que falar, não dá mais, para sair desse lugar, para ir para despertar consciência. Despertar do quê? Despertar de que eu vivi no padrão errado, eu vivi fiel ao meu sistema, as mulheres que vieram antes de mim e sobreviveram. A despertar é enxerguei, entendi, não cobrei, vivi exaustão, só pago boleto, acho difícil, tem conversa com meu marido sobre dinheiro que eu não olho, mas agora eu preciso olhar, eu estou despertando. Conseguiu sozinha, igual a Nelma, sozinha. Nossa, se fosse outro tempo, eu não tinha cobrado. Eu estou despertando que eu não aceito isso mais. E depois que eu desperto, que eu admito que eu quero, me posiciono, eu cobro como a Nelma cobrou, eu vou atrás dos meus devedores, eu vou atrás do meu chefe, eu não faço hora extra, eu não faço trabalho do colega mais. Eu olho para as planilhas, eu monto a minha planilha, eu pego meu extrato, estamos em março de 2026, mas eu pego o extrato de janeiro, fevereiro, março, vou colocar tudo lá na planilha da Fran, vou olhar para aquele que eu estava em negação, vou me permitir ir num restaurante italiano que tem prato de entrada, principal e sobremesa, porque eu não tenho que viver no modo sobrevivência só. Olha quantos estágios eu fui falando aqui. E para integrar, o que para integrar é quando eu entendo que tudo foi alinhado, tudo foi alinhado. A minha consciência interna é coerente com tudo isso. Eu deixo com meus antepassados que é deles. Eu vou no restaurante, eu olho para as planilhas, eu cobro justo, eu não faço trabalho do chefe, eu não fico até mais tarde para cobrir a minha colega que falta demais. Eu falo não, porque eu não quero, eu sustento o meu desejo. Se for para fazer desse preço, eu demito o cliente.
E eu estou entendendo que eu faço. Esse integrar, gente, é muito, assim, no curso lá que eu fiz esse curso, a professora, ela é apóstola, né? Então, é assim, ela é bem espiritual. Então, é integrar minha alma e meu espírito, entendendo que eu faço parte de um propósito maior, de servir. E para eu servir, eu tenho que estar alinhada. E eu não sinto culpa. Tudo que falamos, eu vou deixando para trás, eu vou entendendo, e vou deixando para trás e vou construindo. Lembra que eu falei da reconstrução da identidade? Eu vou construindo aquilo que eu quero. Eu honro, eu reconheço, eu dou pertencimento, um lugar para todas aquelas que vieram antes de mim, que sobreviveram, mas eu vou viver. Eu integro tudo isso. Por quê? Porque agora eu entendo que o dinheiro é uma energia que pode fluir através de mim para um propósito maior. Filosófica hoje, né, gente? Ai, me deu calor. Beber água. Deuseni, Lorena, conversa comigo. Tô aqui. Deu para entender, gente? Sim, sim. Deu para entender. Deu sim. Então tá. Então nós vamos para o exercício. E nós vamos, sempre que a gente for fazer meditação, tentar exercício de visualização, lembre-se, aonde vocês estiverem, que fizerem um exercício e pedir, gente, eu quero que vocês respirem 3 vezes, inspira pelo nariz e solta pela boca, ou expira pelo nariz também. Lembrar que o expirar é mais importante do que o inspirar, porque inspirar a gente consegue facilmente. Só que o expirar, as pessoas têm dificuldade de liberar tudo por causa dessa rigidez, dessa contenção do corpo, essa dificuldade de se permitir existir. O expirar é um desintoxicar, é deixar sair todas as toxinas emocionais, todo o cansaço. Deixar sair. O expirar é mais importante que o inspirar. Então, nós vamos fazer um trabalho de meditação, de imaginação guiada. O que é isso? Nós vamos imaginar as mulheres do nosso sistema familiar que vieram antes de nós, porque elas viveram a família no modo sobrevivência, a partir do próprio sacrifício. E nós estamos inundadas dessa fidelidade a essas mulheres que viveram sobrevivência a partir do próprio sacrifício. Mas elas fizeram para que nós não precisássemos fazer. Nós vamos honrar o modo de sobrevivência delas, mas nós vamos decidir fazer um pouco diferente. O que é diferente? Viver e não somente sobreviver. Certo? Então, nós vamos. Agora, vocês podem fechar os olhos, procura uma posição confortável aí na cadeira, sofá, cama. E respirem profundamente 3 vezes e expirem. Tentem, na expiração, soltar o máximo do ar que vocês conseguirem. E agora, com os olhos fechados, eu quero que vocês olhem para as mulheres que sustentaram o mundo em silêncio. As mulheres que antes de vocês sustentaram esse mundo em silêncio. Eu quero que vocês olhem para a mãe de vocês, imaginem, eu quero que vocês imaginem atrás de vocês uma fila de mulheres, as mulheres que antecederam vocês,
Só que vocês vão estar de frente para essa fila. Se imaginem de frente para essa fila. Então, de frente para essa fila, a primeira pessoa da fila é sua mãe. Lembra um pouco da história dela. Ela teve uma história de sobrevivência, ela sustentou a família através do próprio sacrifício. Olhe para, se sua mãe teve irmãs, olhe para a história das suas irmãs, das irmãs da sua mãe, suas tias, né? A história das suas tias. Olhe para a história das suas irmãs. Você tem irmãs? Como é? É também de sobrevivência? E das suas primas? É uma história de sobrevivência também? E atrás tem a sua avó. Como foi a história da sua avó materna e da sua avó paterna? Foi uma história de sobrevivência também? Ela sustentou a família com o próprio esforço? Você conhece a história da sua avó, da sua materna e paterna? Atrás delas tem as suas bisavós. Antes das suas bisavós, você conhece a história das suas tias-avós, irmãs das suas avós? Como foi a história dessas mulheres? Como elas sobreviveram ao casamento? Como elas tiveram acesso ao dinheiro? Como era a vida delas, escassa, próspera? Como elas cuidaram dos filhos? Com abundância, com escassez, com peleja, sozinhas, em vários empregos? E tentem imaginar suas bisavós. Vocês ouviram alguma história? Conhecem alguma história delas? Tente imaginar essas bisavós atrás das suas avós. Então, existe uma fila que você está de frente para elas. Tem a sua mãe com as suas irmãs, suas tias e primas, suas avós, tias-avós, bisavós, está todo mundo numa fila, de frente para você. Agora eu quero que você, olhando para essas mulheres, como é o semblante dessas mulheres? Triste, pesado, feliz, leve, alegre? Eu imagino que seja um semblante de muito peso, algumas com semblante de tristeza. E eu quero que vocês se imaginem fazendo reverência a essas mulheres. O que é reverência? É quando a gente abaixa, igual a gente vê nos filmes abaixando para o rei e rainha. Façam reverência a elas, abaixem. E enquanto estiverem abaixadas em seus corações, em suas mentes, digam: eu honro vocês. Eu reconheço todo o sacrifício de vocês. Eu vejo vocês. Vocês pertencem. Vocês passaram a vida para frente com sucesso, mesmo diante de tanto sacrifício. Agora, se imaginem com a coluna ereta, de frente, em pé para elas, e falando para elas: eu honro o sacrifício de vocês, mas eu vou fazer diferente. Agora, por todas nós, eu vou viver. Eu vou viver abundância. Eu vou viver colheita sem culpa. Eu vou fazer por mim e por vocês. Agora eu quero que vocês se imaginem virando de costas para essa fila e olhando para um horizonte onde tem todo o futuro de vocês. Agora eu quero que vocês deem mais uma respiração muito profunda, inspirando e expirando o máximo que vocês conseguirem. Quando estiverem prontas, podem abrir os olhos. Se vocês puderem abrir o microfone e a câmera.
para saber se vocês entenderam, como estava o semblante dessas mulheres, como foi esse exercício, só para a gente encerrar. E aí, quem quer contar como foi? Qual foi a percepção? Elas estavam com semblante feliz? Não, as minhas não. As minhas não. Semblante de trabalho, de cansaço, de, sabe assim, da lida mesmo, assim, do dia a dia, cansaço. A minha é também, tipo, cansaço de, coitadas, gente, sofrer demais sofrimento, humilhação, de sobrevivência, misericórdia. Você, Lorena? É, sobreviventes, né? Literalmente. Esse exercício, gente, é para a gente dar o devido pertencimento. Porque eu quero avançar, eu quero ganhar dinheiro, mas eu tenho medo de viver lá na solidão e deixar esse povo tudo para trás, que sacrificou tanto por mim também. Quantas nos sacrificaram por nós, né? Então, é uma reverência de que vocês fazem parte, eu honro vocês, honro o sacrifício de vocês, mas mesmo que eu faça diferente, vocês pertencem e eu também pertenço a esse sistema. E eu honro vocês fazendo diferente. Porque imagina, se elas tivessem a oportunidade que nós temos hoje, no tempo de hoje, provavelmente elas iam querer que a gente desfrutasse dessa oportunidade. Então a gente não precisa ser fiel ao sofrimento, à sobrevivência. Eu posso honrar fazendo diferente, eu vou continuar pertencendo. O mais difícil de toda a conscientização é a questão do pertencimento. É quebrar essa fidelidade negativa. É o amor negativo, que copia a parte ruim. Verdade. É isso, meninas. Alguma dúvida no transicionar? Hum. Não, tá. Não, nenhum. Eu vou pesquisar o nome de um filme para passar para vocês que fala dessa questão muito de fidelidade. Eu vou tentar lembrar o nome e vou colocar lá no grupo. Na semana que vem, nós vamos para o último encontro, onde nós vamos falar do ciclo dos 7 anos. Eu queria saber se ao invés da gente fazer no dia 24, que é terça, a gente pode fazer no dia 23, na segunda-feira, porque na terça eu vou ter uma prova do seminário na igreja. Pode ser no dia 23? Sim. Segunda? Pode, Pode. pode sim. Pode? Então tá. Então, eu encontro vocês dia 23 e eu vou colocar o nome do filme lá no grupo, tá bom? Qualquer dúvida, Só vocês uma pergunta. podem falar. Só perguntar, a Fran disponibilizou lá a planilha? Eu nem olhei, você acredita? Ainda não, né? Não, falei com ela no privado hoje. Ela disse que até hoje o TI, ela tá pelejando lá com o rapaz da TI, que não, É. um negócio Porque lá que eu tá vi, dando problema. porque eu vi lá acho que foi até no grupo que a gente está, do Ecossistema Rosa, e aí o pessoal, a menina falando sobre a planilha dela, disse que é maravilhosa. E eu fiquei muito curiosa, muito ansiosa para ver. Eu acho E que ela para mudou, usar também, né? eu acho que ela mudou o sistema dessa planilha que ela vai mandar pra gente, e é esse novo sistema que não tá funcionando ainda. Uhum. Acho que é isso. Tá bom. É isso. Meninas, então até segunda que vem. Qualquer dúvida Até pode mandar segunda. mensagem no grupo ou no meu privado. Boa semana para Combinado. vocês. Boa Boa semana. Um semana. Boa abraço. Obrigada. noite. Tchau. 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 Meninas. Tchau.